Você já se sentiu pequeno demais para enfrentar algo grande demais? Como se a vida tivesse te colocado numa arena onde você, com as mãos vazias e o coração pesado, tivesse que lutar contra um gigante. Pois é, essa é uma sensação conhecida por muitos de nós. Mas e se eu te dissesse que essa sensação não é o fim da linha, mas o começo de uma das maiores histórias de transformação da Bíblia? Que o cenário da insegurança, do medo, da fraqueza aparente, pode ser o palco exato onde Deus resolve agir com mais força. Hoje, a gente vai mergulhar na história de um homem comum, que vivia escondido, acuado, colhendo trigo no lagar para não ser visto, um homem que nunca imaginou ser chamado para liderar nada, muito menos um exército. Mas Deus o viu. E quando Deus enxerga alguém, o mundo inteiro precisa prestar atenção. Gideão. Um nome que talvez você já tenha ouvido nas leituras rápidas do Antigo Testamento ou em alguma pregação sobre fé. Mas será que você realmente conhece a profundidade dessa história? Será que entende o que estava em jogo quando esse homem, considerado o menor da casa de seu pai, foi escolhido por Deus para libertar Israel de um opressor cruel e implacável? Estamos falando de um tempo sombrio, onde o povo de Deus estava subjugado, vivendo em cavernas, sem esperança, sem liberdade. Midianitas assolavam a terra como gafanhotos, destruindo plantações, roubando animais, deixando famílias inteiras na miséria. Era o caos, o desespero, e, justamente aí, Deus decide agir. Não com um rei forte, nem com um guerreiro experiente, mas com alguém que duvidava até de si mesmo. E é isso que torna essa história tão poderosa. Porque ela não é só sobre batalhas, estratégias ou milagres sobrenaturais. Ela é sobre transformação. Sobre o processo doloroso e belo de deixar de ser alguém escondido e inseguro, para se tornar instrumento vivo nas mãos do Criador. É sobre como a obediência, mesmo com medo, pode ser o início de algo grandioso. E sobre como Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe justamente os improváveis para cumprir os seus propósitos mais ousados. Gideão não pediu esse chamado. Ele relutou, pediu sinais, hesitou. Mas, ainda assim, foi. E essa caminhada nos revela muito mais sobre o coração de Deus do que sobre a coragem de um homem. Essa história, meu irmão e minha irmã, não é apenas do passado. Ela ecoa hoje, aqui, agora. Porque todos nós, em algum momento da vida, nos vemos diante de algo que parece grande demais. Um problema, uma perda, uma missão, uma responsabilidade. E nesses momentos, é fácil pensar, não sou capaz. Mas talvez, só talvez, Deus esteja olhando para você da mesma forma como olhou para Gideão. Com olhos de pai, vendo além da sua fraqueza, além do seu medo, além da sua história. Ele vê o potencial que você nem acredita ter. E se você estiver disposto a ouvir, o que será que ele vai te pedir? Então, antes da gente mergulhar nessa jornada intensa e cheia de reviravoltas, me responde nos comentários. Você já conhece a história de Gideão? Já ouviu falar nesse guerreiro improvável? Ou será que hoje vai ser a primeira vez que você vai caminhar por esse capítulo surpreendente da Bíblia? De qualquer forma, eu te garanto, esse não é apenas mais um relato antigo. É um chamado, um lembrete, uma promessa viva de que Deus ainda transforma pessoas comuns em líderes extraordinários. Quando o povo de Israel clamou por socorro, não era apenas um grito de desespero. Era o som de corações quebrados, de famílias destruídas, de sonhos interrompidos por uma opressão cruel e contínua. Durante 7 anos, os midianitas dominaram Israel com mão pesada, invadindo cidades, saqueando plantações, destruindo colheitas.
Era como se a esperança tivesse sido arrancada da terra junto com os frutos. O livro dos Juízes, no capítulo 6, descreve que os israelitas estavam tão oprimidos que passaram a se esconder em cavernas, nas montanhas, com medo de serem descobertos. Era um tempo de escuridão espiritual e de profunda humilhação. Mas é exatamente nesses cenários que Deus costuma escrever os capítulos mais incríveis de sua história com a humanidade. É nesse contexto sombrio que surge a figura de Gideão, de forma discreta, quase despercebida. Quando o encontramos pela primeira vez, ele está malhando trigo no lagar, um detalhe que pode passar batido, mas que carrega um significado enorme. O lagar era um lugar usado para prensar uvas, e não para malhar trigo. Gideão estava escondido, tentando proteger um pouco de comida dos inimigos. Era uma atitude de medo, sim, mas também de resistência silenciosa. E é nesse lugar escondido, longe dos olhos dos outros, que Deus aparece. O anjo do Senhor se manifesta e diz algo absolutamente fora do padrão. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Pode parecer ironia, considerando que Gideão estava se escondendo, mas não era. Deus não chama pelo que a pessoa é naquele momento, ele chama pelo que sabe que ela pode se tornar. Gideão, claro, se assusta. Ele não entende, não acredita. Ele responde dizendo que sua família é a mais pobre da tribo de Manassés, e que ele é o menor da casa de seu pai. É um discurso comum a muitos que se sentem despreparados diante de uma grande missão. Mas a resposta divina é direta, poderosa e cheia de propósito: eu estarei contigo. Essa é a essência do chamado de Deus. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. A partir desse momento, começa uma caminhada intensa entre Gideão e o Senhor, marcada por dúvidas, provas e confirmações. Gideão pede sinais, muitos sinais, como a lã que deveria ficar molhada enquanto o chão permanecia seco, e depois o contrário. E Deus, com paciência e amor, responde a cada pedido. Não porque precise provar algo, mas porque conhece a alma do homem que está chamando. Ele sabe que Gideão, apesar das dúvidas, está disposto a obedecer. Com o tempo, Gideão aceita o chamado e começa a reunir um exército. Mas aí vem outro momento surpreendente. Diante de 32.000 homens, Deus diz que são muitos. Sim, você leu certo. Muitos. Porque o Senhor não queria que a vitória de Israel fosse atribuída à força humana. Ele queria mostrar que quando ele age, não importa o número, a lógica ou a estratégia, importa a obediência. Gideão segue as instruções divinas e reduz seu exército drasticamente. Primeiro, todos os que estavam com medo foram mandados de volta. Sobram 10.000. Depois, mais um teste. Os homens deveriam beber água, e apenas aqueles que lambessem a água com a mão seriam escolhidos. Sobraram 300. Apenas 300 homens contra um exército inimigo incontável, descrito como gafanhotos espalhados pelo vale, com camelôs tão numerosos quanto a areia do mar. Um cenário impossível. Um campo de batalha totalmente desfavorável. Mas é exatamente aí que o milagre começa a se formar. Na noite anterior à batalha, Deus dá a Gideão um presente de coragem. Ele diz: desce ao acampamento inimigo e ouve o que eles estão dizendo. Gideão obedece. Lá, ele escuta um dos soldados contando um sonho misterioso, um pão de cevada que rolava até o acampamento midianita e o derrubava completamente. O outro soldado interpreta: isso é a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou Midian e todo o acampamento nas mãos dele. Esse relato aquece o coração de Gideão. Ele volta animado, cheio de fé, e organiza seu pequeno exército. Mas, mais uma vez, a estratégia de Deus foge da lógica humana. Gideão entrega a cada homem uma trombeta,
um cântaro e uma tocha. Nada de espadas, lanças ou escudos. Apenas fé e obediência. Na madrugada, divididos em 3 grupos, os 300 se posicionam ao redor do acampamento. Ao sinal combinado, tocam as trombetas, quebram os cântaros e gritam: Espada do Senhor e de Gideão. O caos se instala entre os midianitas. Confusos, assustados, eles se voltam uns contra os outros. Muitos fogem, outros se matam entre si. O que era uma missão impossível se transforma numa vitória retumbante, não pela força dos homens, mas pelo poder de Deus. Gideão e seu pequeno grupo perseguem os remanescentes, e Israel é libertado da opressão. A fé venceu o medo. A obediência superou a lógica. O impossível se curvou diante da mão de Deus. Mas a história não acaba aí. Gideão, agora reconhecido como herói, é aclamado pelo povo. Querem fazê-lo rei. Mas ele, com humildade, responde: Eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará. O Senhor é quem reinará sobre vocês. É uma resposta que revela o coração de alguém que entendeu seu papel na história, um instrumento, e não o autor da vitória. Gideão recusou a coroa, mas não sem falhas. Mais adiante, ele constrói uma estola sacerdotal, e o povo acaba adorando aquilo como um ídolo. É um alerta. Até os heróis de fé são humanos. Até os valentes de Deus precisam permanecer vigilantes. A caminhada da fé exige constante dependência, constante entrega, constante vigilância. E assim, com coragem, obediência e muitos sinais do céu, Gideão passa de homem escondido a libertador de uma nação. Uma trajetória cheia de reviravoltas, marcada pela ação divina e pela transformação de um coração comum em algo extraordinário. Uma história que nos mostra, com clareza, que Deus vê além das aparências. Ele vê o que ninguém vê. E quando Ele chama, o improvável se torna instrumento de libertação. Gideão não foi escolhido por causa da sua força, mas por causa da sua disposição. E isso nos ensina algo valioso. Quando dizemos sim a Deus, mesmo com medo, Ele faz o resto. Ele multiplica a fé, abre caminhos, derruba muralhas. E transforma a vida, não só a nossa, mas de todos ao nosso redor. A vitória de Gideão sobre os midianitas não apenas libertou Israel, mas também revelou o tipo de relacionamento que Deus deseja ter com seu povo, um relacionamento de confiança, de dependência e de fidelidade. E é exatamente aí que a história toma um novo rumo, um daqueles momentos em que o ser humano, mesmo após viver um milagre grandioso, tropeça na própria vaidade. Porque, embora Gideão tenha recusado explicitamente o trono de Israel, dizendo com convicção que somente o Senhor deveria reinar sobre o povo, ele dá passos contraditórios. E é nessa tensão entre fé e falha, entre o extraordinário e o comum, que a narrativa se torna ainda mais rica e profundamente humana. Depois da vitória, os israelitas estão maravilhados. O medo deu lugar ao alívio, a fome à fartura, a vergonha à honra. E como costuma acontecer, o povo quer recompensar o homem que liderou essa mudança tão drástica. Eles se aproximam de Gideão e dizem: Reina sobre nós, tu, teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste das mãos de Midian. O pedido carrega uma expectativa de continuidade, de segurança, de estabilidade. Mas Gideão, em um dos momentos mais nobres de sua jornada, responde com clareza: O Senhor reinará sobre vós. Ele entende que não foi sua força, nem sua inteligência, que trouxe a libertação. Foi Deus, e somente Ele. Contudo, logo depois dessa afirmação tão correta, Gideão faz um pedido curioso:
que cada soldado lhe desse um brinco de ouro do despojo de guerra. Era uma forma de gratidão, mas também um símbolo de riqueza e de reconhecimento. Com o ouro recebido, uma quantidade considerável, Gideão manda fazer uma estola sacerdotal, um éfode, e a coloca em sua cidade, Ofra. E aqui vemos o início de uma nova crise. Aquele éfode, que poderia simbolizar uma lembrança da vitória divina, torna-se um objeto de adoração. O povo começa a se prostituir espiritualmente com ele, como diz o texto de Juízes. E mesmo que essa não tenha sido a intenção de Gideão, as consequências são sérias. Israel cai novamente em idolatria, esquecendo-se, mais uma vez, de quem realmente os havia libertado. Esse momento é extremamente significativo, porque nos lembra como é fácil trocar o Deus verdadeiro por símbolos. Como é fácil esquecer o milagre e começar a venerar o instrumento. E isso não acontece apenas em tempos antigos. Quantas vezes nós, hoje, colocamos nossa fé em coisas visíveis, em líderes, em estruturas, e deixamos de lado o Deus invisível, mas presente. A história de Gideão, nesse ponto, nos serve como alerta. O mesmo homem que foi chamado de valente guerreiro por Deus, o mesmo que liderou 300 homens contra milhares, agora vê seu povo se afastando outra vez da verdade. E isso nos mostra que a batalha da fé não termina com a vitória externa. Ela continua dentro de nós, todos os dias. Apesar disso, Gideão vive seus últimos anos em paz. Israel desfruta de tranquilidade por 40 anos após a vitória sobre os midianitas. E isso, por si só, é um grande feito. Num tempo em que as guerras eram constantes e a instabilidade dominava a terra, manter a paz por 4 décadas era uma bênção inegável. Gideão volta para sua cidade, casa-se com muitas mulheres e tem 70 filhos. Uma vida numerosa, marcada por abundância, mas também por escolhas que nem sempre refletiam os caminhos de Deus. Entre esses filhos, um ganha destaque especial: Abimeleque, nascido de uma concubina em Siquém. E será justamente esse filho que, após a morte de Gideão, trará de volta o caos à terra de Israel. Com a morte de Gideão, o povo rapidamente se esquece de tudo o que havia acontecido. É como se a memória coletiva fosse curta demais para sustentar a fidelidade. E Abimeleque, movido por ambição e desejo de poder, aproveita esse vácuo de liderança. Ele vai até Siquém, onde sua mãe vivia, e convence os homens da cidade a apoiá-lo como rei. Mas sua ascensão é marcada por sangue. Ele mata seus próprios irmãos, os 70 filhos de Gideão, para garantir que nenhum deles reivindique o trono. Apenas um escapa: Jotão, que denuncia publicamente a traição de Abimeleque com uma parábola amarga, mas verdadeira. A paz que Gideão construiu com tanto esforço é destruída por orgulho e sede de poder. Esse episódio trágico nos mostra como as sementes que plantamos hoje podem influenciar gerações futuras. Gideão foi um homem de fé, mas também um homem falho. E suas decisões, tanto as boas quanto as ruins, deixaram marcas profundas em sua descendência e em todo o povo de Israel. O éfode que causou idolatria, a falta de orientação espiritual contínua, os muitos filhos sem unidade, tudo isso formou um terreno fértil para a crise que viria. A história de Abimeleque é um lembrete de que o fim de uma guerra não é o fim da luta espiritual. O inimigo muitas vezes se levanta de dentro, no orgulho, na divisão, na falta de vigilância. Mas mesmo diante desse cenário desolador, a história de Gideão permanece como um farol. Ela nos lembra que Deus pode usar os improváveis, os escondidos, os inseguros, para fazer grandes coisas. Que a fé genuína, mesmo quando acompanhada de dúvidas, é poderosa. Que a obediência vale mais que a lógica. E que, mesmo com erros, Deus continua a escrever sua história através de homens e mulheres dispostos a dizer sim.
Gideão não foi perfeito, mas foi instrumento. E isso já o coloca entre os grandes heróis da fé, mencionados em Hebreus capítulo 11. Sua trajetória mostra que o mais importante não é onde começamos, nem mesmo onde tropeçamos, mas a quem entregamos nossa vida ao longo do caminho. À medida que nos aproximamos do fim da jornada de Gideão, somos levados a olhar para além dos feitos de guerra, dos números e das vitórias militares, para mergulhar mais fundo no coração de um homem comum que foi chamado para algo extraordinário. Porque, apesar de tudo o que viveu, de cada milagre presenciado, de cada passo tomado com coragem e temor, Gideão foi, antes de tudo, um homem, com dúvidas, com fraquezas, com conflitos internos, e ainda assim, tocado por Deus. A beleza da sua história não está apenas na vitória contra os midianitas ou nos sinais espetaculares, mas na transformação que acontece dentro de si. E é justamente essa transformação que ressoa com tanta força em nossas próprias vidas. Afinal, quem de nós nunca se sentiu pequeno demais para um chamado grande demais? Gideão começou escondido, malhando trigo num lagar, desconfiado da presença do anjo que lhe anunciava uma missão. Ele não via em si qualidades suficientes para liderar nem sequer um pequeno grupo, quanto mais libertar uma nação. Mas Deus via. Deus não olhava para a timidez de Gideão, mas para o potencial escondido sob camadas de medo e insegurança. E isso nos ensina algo precioso. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Gideão não foi chamado porque era forte, mas porque, na sua fraqueza, seria capaz de reconhecer a mão de Deus em cada vitória. E isso muda tudo. Porque quando não confiamos em nós mesmos, passamos a confiar totalmente nele. A jornada de Gideão também nos mostra a importância de ouvir a voz de Deus acima das vozes do mundo, e até mesmo acima das nossas próprias. Cada decisão importante foi tomada não com base em estratégias humanas, mas em sinais, em confirmações divinas, em orações sinceras. E mesmo quando pediu sinais, como o orvalho no velo de lã, Gideão não estava testando a Deus por arrogância, mas buscando segurança em meio ao medo. Deus não o repreendeu por isso. Pelo contrário, respondeu com paciência, mostrando que nossa fé pode crescer mesmo quando começa tímida. Isso é libertador. Saber que podemos nos aproximar de Deus com nossas dúvidas, e ainda assim, sermos ouvidos com amor. Mas nem tudo foram acertos. Gideão, como vimos, também cometeu erros. A criação do éfode foi um deslize significativo, não apenas por causar idolatria, mas por confundir o símbolo com a fonte da bênção. Quantas vezes fazemos o mesmo? Elevamos os instrumentos da nossa vitória ao status de deuses. Idolatramos ministérios, cargos, dons, pessoas, esquecendo que foi Deus quem deu tudo isso. E aqui está mais um ponto poderoso da história de Gideão. A graça de Deus continua presente, mesmo quando tropeçamos. A paz que veio após sua liderança, os 40 anos de tranquilidade, foram prova de que Deus honrou o coração que, embora falho, desejava fazer o bem. Essa parte final também nos desafia a refletir sobre legado. Gideão teve muitos filhos, mas será que teve tempo para formar cada um deles na fé que o sustentou? Será que se preocupou em transmitir, mais do que heranças materiais, o conhecimento do Deus de Israel? A tragédia de Abimeleque nos mostra o perigo de uma geração que cresce sem direção espiritual. E esse é um chamado forte para os nossos dias. Não basta vencermos nossas batalhas. Precisamos formar quem vem depois de nós. Precisamos ensinar, com palavras e atitudes, quem é o Deus que nos sustenta. Gideão lutou contra inimigos externos, mas seus filhos sucumbiram a inimigos internos: ambição,
inveja, idolatria. O que faltou foi discipulado, foi transmissão de fé viva. Mesmo assim, Gideão é lembrado como herói. Ele aparece entre os grandes homens da fé, em Hebreus capítulo 11, junto de nomes como Moisés, Davi e Samuel. Isso é graça. Porque, ao final das contas, Deus olha para o todo da caminhada, e não apenas para os tropeços do caminho. Ele vê o coração. E o coração de Gideão, ainda que vacilante, foi moldado na obediência. A vitória com apenas 300 homens não foi um feito militar, foi um testemunho eterno de que quando Deus está no comando, a lógica humana se curva diante do sobrenatural. Gideão é lembrado não por ser perfeito, mas por ser fiel. E é essa fidelidade, mesmo em meio a erros, que o torna exemplo para nós. Agora, quando olhamos para essa história como um todo, somos convidados a enxergar nossos próprios medos de outra forma. Talvez você também esteja malhando trigo em um lagar, escondido, inseguro, com a sensação de que o chamado de Deus é grande demais. Talvez você tenha pedido sinais, como Gideão, e esteja esperando confirmações para dar o próximo passo. Ou talvez você já esteja no campo de batalha, enfrentando desafios que parecem desproporcionais. Em qualquer desses estágios, a vida de Gideão te diz: você não está só. Deus vê você. E Ele te chama, não pelo que você acha que é, mas pelo que Ele sabe que você pode ser. Ele ainda chama homens e mulheres comuns para fazerem coisas incomuns. E o mais lindo disso tudo é que, quando dizemos sim, Ele faz o impossível através de nós. E assim, a história de Gideão se encerra diante de nós não como uma lenda distante, mas como um espelho do que muitos de nós enfrentamos todos os dias. Gideão foi um homem marcado pelo medo, cercado por um povo oprimido, vivendo tempos difíceis. E ainda assim, quando Deus o chamou de valente guerreiro, ele não estava olhando para quem Gideão era naquele momento, mas para quem ele se tornaria ao confiar em sua palavra. É essa mesma voz divina que ainda hoje ecoa em nossos corações, nos chamando para sair do esconderijo, deixar de lado as desculpas e enfrentar os desafios não com força humana, mas com fé. A trajetória de Gideão é, acima de tudo, um convite à confiança. Ela nos mostra que a coragem verdadeira não vem da ausência do medo, mas da decisão de seguir mesmo com o coração tremendo. Quantas vezes já nos vimos como ele, questionando a nós mesmos, duvidando da nossa capacidade, pedindo sinais a Deus porque não conseguimos enxergar em nós o que ele enxerga. A história de Gideão nos assegura que não há problema em começar com dúvidas, desde que escolhamos caminhar com fé. Deus é paciente. Ele se revela aos poucos. E em cada etapa da jornada, Ele molda nosso coração para o propósito que nos preparou. Além disso, a vida de Gideão nos ensina sobre a importância da obediência. Quando ele seguiu as orientações de Deus, por mais absurdas que parecessem, os resultados foram milagrosos. A vitória com apenas 300 homens foi mais do que um feito estratégico, foi uma declaração divina. Não é pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa é uma mensagem poderosa para os dias de hoje. Estamos cercados por batalhas, crises familiares, dificuldades financeiras, lutas internas, angústias do cotidiano. E talvez você se sinta sem armas, sem forças, sem aliados. Mas lembre-se, Gideão venceu com muito pouco, porque tinha o essencial, a presença de Deus ao seu lado. Por fim, a história de Gideão nos alerta sobre os perigos do esquecimento espiritual. Depois da vitória, veio a paz, mas também a distração. O povo voltou aos ídolos, e até mesmo Gideão, sem querer, plantou sementes que mais tarde gerariam divisão.
Isso nos lembra que a fidelidade não é apenas para os momentos de luta. Ela deve permanecer nos tempos de bonança. Nossa comunhão com Deus precisa ser constante, sustentada pela gratidão e pela lembrança do que ele já fez. Gideão foi um herói, mas também um homem. E é justamente essa humanidade que torna a sua história tão real, tão possível, tão parecida com a nossa. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo no peito essa mistura de desafio e esperança. E é exatamente isso que a história de Gideão deve provocar. A certeza de que Deus ainda levanta pessoas improváveis para causas extraordinárias. Ele continua chamando, capacitando, guiando. O que ele fez com Gideão, ele pode fazer com você. Não importa onde você esteja agora, se escondido no lagar ou cercado por exércitos inimigos, o Deus de Gideão é o mesmo hoje. Ele não mudou. E a promessa dele continua firme: eu estarei com você. Se essa história falou com você de alguma forma, aproveite esse momento para escrever aí nos comentários. Você já conhecia a história de Gideão? O que mais tocou o seu coração? Sua participação aqui é muito importante, porque assim conseguimos alcançar ainda mais pessoas com essas mensagens que edificam e transformam. E se você gostou desse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui nós contamos as histórias dos grandes personagens da Bíblia de um jeito que inspira, ensina e fortalece a fé. Tem muitos outros vídeos por aqui com histórias incríveis de homens e mulheres usados por Deus de maneira poderosa. Assista aos nossos outros conteúdos, compartilhe com alguém que está precisando de uma palavra de ânimo e, acima de tudo, continue firme. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?